Capítulo 6. O encontro com Gunnar Wingren. Agora Daniel estava de volta à grande cidade exportadora de carne de porco, Chicago, e ao comércio do vendedor de frutas, que o recebeu de braços abertos. Ele tinha esperanças de que Daniel desta vez prosseguisse com ele, mas Daniel argumentava que caberia a Deus conduzir o seu futuro. Durante o período de 1 ano que ele passou ali, a Igreja Batista Sueca, que se tornara para ele lar espiritual, realizou uma conferência no mês de novembro de 1909. Pessoas de todas as bandas ali se reuniram. Desde então já haviam passado alguns meses. Daniel guardava a especial lembrança de um rapaz sueco com quem conversara, que também morava nos Estados Unidos há alguns anos. Após haver se formado pelo Seminário Batista Sueco, atuava como bem-sucedido pastor na capital do estado vizinho, Indiana, na cidade de South Bend. Ele havia se revelado um ardente aspirante ao batismo com o Espírito Santo e decidiu participar da conferência. Depois de inúmeras vigílias em oração, tornou-se também participante do Espírito do Pentecoste. Seus antigos planos de atuar como missionário em Xi'an tiveram de ser renunciados. Seu chamado missionário, no entanto, permanecia intacto. Caberia a Deus decidir o lugar para onde ele deveria ir. Gunnar Wingren era o seu nome. Fisicamente, ele e Daniel eram totalmente diferentes. Pode-se dizer contrastantes, mas ambos eram jovens. Gunnar, na época, acabara de completar 30 anos e Daniel tinha 25. Durante as conversas sobre as coisas espirituais, constatou-se que suas ideias coincidiam no principal e ambos estavam cheios do Espírito Santo. Certa manhã, como de costume, Daniel estava caminhando da quitanda para o trabalho, quando ouviu dentro de si uma voz insistente a chamá-lo para ser um instrumento em um campo missionário e ir à procura de seu amigo no estado vizinho com quem tivera tão edificante conversa. Daniel contou ao seu patrão, e agora amigo, os seus planos e as decisões que havia tomado, e agradeceu ao homem o tempo que passara ali. O patrão achava que Daniel deveria segurar sua vaga e servir ao Senhor durante o tempo livre em Chicago. Havia de qualquer forma uma necessidade a ser suprida a curto prazo. Por que então procurar outros lugares? Daniel explicou que levaria tudo até as últimas consequências e que estava totalmente desimpedido para ficar à disposição do Senhor Deus. Esgotados os argumentos do patrão, este, decepcionado, entregou-lhe $25, uma banana e uma bolacha, como forma de dizer que jamais lhe faltasse o alimento, desejando-lhe tudo de melhor em sua jornada pela vida. Daniel percorreu 100 quilômetros a caminho de South Bend para, juntamente com Gunnar Wingren, adorar a Deus e pedir a sua direção no tocante ao caminho que haveriam de seguir dali para frente. A alegria pelo reencontro foi muito grande. Daniel acompanhava o seu amigo aos cultos, cheio de satisfação em poder testemunhar a todos a sua maravilhosa conversão e que a salvação poderia ser procurada por todos. Ele sentia como se Deus o chamasse a prosseguir testemunhando como missionário em terras estranhas. Ambos buscavam dia e noite a direção de Deus para que ele revelasse sua vontade em suas vidas. O Senhor, então, ordenou que fizessem uma visita a um irmão da congregação, batizado no Espírito Santo, chamado Adolf Uldin, proprietário da casa onde Gunnar se hospedava. Pouco tempo antes, um pequeno e perseverante grupo de oração havia se reunido em sua casa. Deus, ali, revelara a esse homem que Gunnar tinha um chamado missionário para o Brasil. Agora, algumas pessoas buscavam uma revelação do Senhor, que ele lhes mostrasse o caminho e traçasse-lhes o futuro. Ali, na cozinha, o Espírito do Senhor veio de forma tão poderosa sobre Adolf Uldin, usando-o para intermediar a mensagem sobre o chamado missionário de Daniel também para o Brasil. Claro como a luz, ele via a palavra parar,
que entendeu ser o nome de alguma cidade. Nenhum dos presentes escutara tal nome, sequer imaginavam sua possível localização. Daniel e Gunnar foram à biblioteca da cidade, onde pela primeira vez puderam ver a palavra parar por escrito. Acharam-na em um país estrangeiro, logo ao sul da linha do Equador, na fronteira da selva quente e úmida. Seria realmente possível servir ao Senhor em um lugar tão longínquo, onde tudo era absolutamente estranho? O clima tropical, o idioma, a cultura e as pessoas? De que maneira manteriam contato com tais pessoas? Suportariam aquele clima ao qual não estavam habituados, com os riscos de febres e outras doenças? Certamente haviam pessoas mais preparadas para tal missão, conhecedoras do idioma e de alguma forma familiarizadas às condições do país. Isto sem contar o alto custo da viagem, para não falar em moradia e alimentação. De onde afinal tirariam o dinheiro? Daniel tinha guardado aqueles $25 extra, seu último salário semanal, recebido na quitanda. Fora consumido em comida e no aluguel do quarto onde agora moravam. Gunnar tinha $90. Sentiam-se ambos incapazes de executar tão grandiosa tarefa e pediram a Deus que lhes concedesse mais um sinal, que não desacreditassem, mas antes porque duvidavam de si mesmos e de sua própria capacidade. Cada dia, no entanto, crescia a convicção de que aquilo era de fato o plano de Deus. Certo dia, estando no meio de uma de suas longas caminhadas, as quais aproveitava para meditar, Gunnar ouviu alto e claro a voz de Deus a falar-lhe de sua vontade. Se havia alguma dúvida, estava agora caída por terra. E ambos louvavam a Deus. Agora não se sentiriam mais desmoralizados na presença dos irmãos que viam bombardear-lhes com suas preocupações, receios e conselhos contra tamanha aventura. O argumento era que, se eles queriam ser mensageiros de Deus, que o fossem ali mesmo, pois havia necessidade de suprir em lugares menos distantes, tanto em South Bend como em Chicago. Poderiam ter um trabalho secular paralelo. Já dominavam o inglês muito bem e o clima se parecia com o sueco. Erradicando-se ali, poderiam muito bem constituir famílias quando quisessem e viver assim como gente comum. As oposições eram muitas. A própria congregação, desde o princípio, julgava o empreendimento condenado ao fracasso. E não estavam dispostos a arcar com o sustento. Quando interrogaram os membros sobre a possibilidade de se conseguir ajuda financeira para a compra de Bíblias e Novos Testamentos em português, a resposta não foi das melhores. Fizeram uma visita a um tal pastor Durham, proprietário de um jornal em Chicago. Também este não considerava em condições de fornecer qualquer apoio, embora nada tivesse contra a sua separação para o trabalho de Deus. Tinha certeza de que logo estariam de volta à América. Prepararam-se como puderam para a viagem, pesquisaram na biblioteca tudo o que havia sobre o Brasil e informaram-se em diferentes companhias de viagem. Passagem de Nova York até o Pará custavam $90. Na terceira classe, exatamente a quantia que eles dispunham. A viagem até Nova York também custaria um bom dinheiro, uma viagem de alguns milhares de quilômetros. Durante uma vigília, Deus ordenou a Gunnar que doasse seus $90 ao jornal do pastor Durham, que difundia a mensagem do avivamento pentecostal. Pareceu-lhes estranho, mas convenceram-se de que era a vontade de Deus. Gunnar entregou o dinheiro ao pastor Durham. Os missionários ficaram agora de mãos vazias, mas Deus revelara que nada lhes iria faltar. No mesmo dia, receberam a confirmação de que seu navio partiria de Nova York no dia 5 de novembro. O ano era 1910. A longa viagem começou. A primeira etapa a ser cumprida era Chicago. O dinheiro ofertado por um irmão já não era mais suficiente. O pastor B.M. Johnson, que dirigia uma congregação da cidade, havia prometido celebrar um culto de despedida para eles
e caso passassem por lá. A oferta arrecadada, no entanto, estava destinada a outro fim, porém quem sentisse de contribuir com a viagem poderia colocar o dinheiro em seus bolsos e enquanto estivessem de pé na saída ao termo do culto. No caminho de volta à sua casa provisória, foram acometidos por um sentimento de gratidão. Ao contarem a oferta, constataram haver dinheiro mais do que suficiente para chegar a Nova York, e ainda sobraria uma boa quantia. A viagem teve o seu prosseguimento. Durante uma baldeação na grande metrópole, decidiram visitar a cidade. Teriam tempo suficiente para contemplar os arredores, até que a viagem continuasse. A bagagem, que consistia em uma pequena mala para cada um, não pesava quase nada. Seus bens materiais eram fáceis de carregar. Ao encontro deles vinha um homem que se distinguia na multidão. Andava vagarosamente como se estivesse entretido em seus próprios pensamentos. Gunnar parecia reconhecer o tal homem como sendo o comerciante crente com quem havia se encontrado em certa ocasião. Ao chegarem perto um do outro, o reconhecimento foi recíproco. O homem contou-lhes que tivera um sonho na noite anterior, no qual a insistente voz de Deus mandava-lhes enviar $90 a Gunnar. Ele estava justamente a caminho do correio para remeter o dinheiro. Retirando as cédulas do bolso, entregou-as a Gunnar com o comentário de ter poupado os selos. Se o dinheiro houvesse sido enviado para o antigo endereço, ele não o teria recebido, pois não havia indicação para onde fazer seguir a carta. Nem mesmo eles sabiam como fariam quando chegassem a Nova York. Enquanto Daniel louvava e agradecia a Deus por tão grandiosa maravilha, Gunnar contava ao comerciante como ele, por sua vez, sentira-se movido a entregar exatamente $90 ao jornal pentecostal de Chicago. Estavam estupefados, de maneira que o Senhor os conduzira, reconhecendo a importância de dar ouvidos à voz de Deus. Despediram-se cheios da presença de Deus e agradecidos de poderem ser instrumentos fiéis nas suas mãos. A grande cidade de Nova York quase lhes parecia perder o fôlego, tamanha a imponência dos edifícios e monumentos e o ritmo de seu desenvolvimento. Era a maior cidade que haviam visto. Alugaram um quarto barato. Graças à generosa oferta recebida em Chicago, eles agora poderiam comprar uma mala de viagem cada um para as roupas que haviam adquirido, próprias para o clima tropical. Os $90 reservavam para as passagens. Circularam pelo porto à procura de algum navio com partida marcada para o dia 5 de novembro, com destino ao Pará. Não constava na lista de saída nenhum navio para o dia 5. Navios com saída para outras datas já estavam lotados. Continuaram a busca e descobriram um navio, de nome Clemente, que durante algum tempo estivera nos estaleiros para concerto prolongado. Estariam prontos para navegar no dia 5 de novembro. Havia vaga nele, pois como não se sabia quando ficaria pronto o concerto, a companhia só havia feito reservas com data indeterminada. Preço da passagem? $90.